Recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Paulo falando do momento da ceia do Senhor para essa igreja, como Jesus nos evangelhos também com seus discípulos os convidou para aquele momento, na noite em que ele foi traído, na noite trevosa de Jesus. Mas eu gostaria, irmãos, baseado nesta palavra, nesse texto, compartilhar com os irmãos fatores da ceia do Senhor que precisam ser considerados. Fatores da ceia do Senhor que precisamos considerar, não somente ler o texto e participarmos juntos desse momento. A ceia, irmãos, baseado no texto em que Jesus está ministrando com os discípulos, e também neste que Paulo está instruindo a igreja de Corinto em relação à mesma, nos fala de passado, de presente e de futuro, nos fala de comunhão, de unidade, de perdão. São esses fatores que eu gostaria de conversar com os irmãos. O momento da ceia do Senhor também comemora algo que já aconteceu, que já foi realizado, certo? Êxodo capítulo 12, Deus orienta a Moisés com relação a este momento. Era o cordeiro, o primeiro, o carneirinho com saúde, o mais bonito, deveria ser imolado, cozido, comido com ervas amargas. Se a família não conseguisse comer aquele cordeirinho, convidava a família vizinha, porque não podia sobrar nada para amanhã, teria que comer tudo, não sobrar nada, com ervas amargas, calçado os pés e com as roupas de viagem já vestidos. Páscoa, passagem, saída da escravidão, passagem com pressa. E o texto do Êxodo fala assim: comam apressadamente. Irmãos, então já aconteceu. Paulo, quando escreve essa carta, ele está dizendo: eu estou escrevendo para vocês o que eu recebi do Senhor. O Senhor me entregou essa mensagem e eu estou mandando para vocês. Mateus capítulo 26, de 26 a 28, foi o acontecimento desse ato. É um memorial da morte do Cordeiro Santo de Deus, o que João Batista anunciou. Nós falamos isso hoje de manhã. Aquele que não somente coloca um pano em cima do pecado, que disfarça, mas que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo: chega de boi morrer, chega de animais morrer, chega de sangue de animais aspergidos sobre altares. Esse é o Cordeiro que vai resolver o problema do pecado do mundo. A ceia, além de um memorial, uma lembrança daquilo que Cristo fez por nós, também é uma entrega total. Jesus se entregou. Jesus não foi forçado a isso. Jesus não foi obrigado a isso. Ele se entregou, se doou. A ceia, irmãos, também é um memorial da libertação do cativeiro do pecado. Logo, isso se chama redenção. Redimidos pelo sangue do Cordeiro, comprados com o sangue de Jesus Cristo,
É por isso que Pedro escreve na sua carta, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual, por tradição, vocês receberam dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha. Pedro estava dizendo, vocês valem muito mais do que vocês possam imaginar. A sua vida, a sua salvação, a sua redenção, o seu resgate, custou a vida do Filho único de Deus. Valorizemos tão grande salvação. Por isso que tem aquele cântico, né? Graça, que maravilhosa graça. Graça, que maravilhosa graça. Tão imensurável. A ceia do Senhor é um momento, irmãos, de recordação do que Ele fez por nós ao morrer naquela cruz, aquela morte horrenda. Quais são os fatores, então, que precisamos observar num dia como esse, num momento como esse e nesse tempo? Precisamos olhar para trás. O profeta, falando do perdão de Deus, da paciência e da misericórdia de Deus com os hebreus, com os judeus, ele fala, lembrem que vocês foram tirados como um tição de fogo da fornalha. Malaquias, ele chega a dizer que um dia o povo ia ser liberto, saindo como bezerrinhos saem dos currais. O Senhor nos libertou, irmãos, e precisamos dar uma olhada para trás e pensar o que éramos ou o que seríamos sem a salvação, sem esse perdão, sem a misericórdia salvadora de Deus. Uma olhadinha para trás. O Senhor Jesus disse, é um memorial. Todas as vezes que vocês reunirem para esse momento, lembrem de mim. Não esqueçam de mim. Cuidado, tenham esse cuidado de não esquecer daquilo que vai acontecer comigo na cruz. Ele estava dizendo, amanhã vai acontecer comigo na cruz. Então não esqueçam deste momento. E Paulo diz, porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor. É um anúncio daquilo que Jesus fez por nós. A cruz de Cristo, irmãos, é o centro da mensagem de Cristo. De manhã nós falamos isso, não foi? Redenção, arrependimento. Não há evangelho sem cruz. Ainda que desça um anjo do céu e anuncie um outro evangelho, se não for o do Senhor Jesus Cristo, é mentira. É mentira. Ele ordenou que a igreja, nós como igreja, não lembrássemos só dos seus milagres, não lembrasse dos seus feitos milagrosos no seu ministério, mas Jesus pediu que a igreja não esquecesse da sua morte. Da sua morte. Porque muitos foram curados e nem voltou para agradecer. Porque muitos ouviram a mensagem de salvação, deu as costas para Jesus e saiu. O caso do jovem rico. Curados, restaurados e não voltaram, os 9 leprosos que não voltaram. Mas aquele que passa por Jesus, pela morte de Jesus, este é salvo. Então Jesus, ele não pede que lembremos dos seus milagres, mas da sua morte. Daquele momento, devemos então nos lembrar por que ele morreu, como ele morreu e por quem ele morreu. E lembrar que não foi só por mim. Não é assim que João diz, na conversa de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3, lá na altura do verso 16, que ele diz, ele amou o mundo.
Não foi só por você, Nicodemo, foi pelo mundo. Então, irmãos, o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. É a causa das tragédias humanas. O pecado é a causa dos ódios, dos assassinatos, dos raptos, prostituição, violência, ganância, idolatria. O pecado é responsável por isso. Mas, diz um conferencista, pregador, em um dos seus sermões, ele disse: pecado é filho da cobiça e gera morte. Pecado é uma farsa. Pecado é um engano mortal. Uma falácia traiçoeira. Promete prazer, paga com desgosto. Promete liberdade, mas escraviza. Promete vida e mata. O pecado é um embuste. Parece inofensível, como um fiapo podre, mas depois torna-se como correntes grossas, difíceis de ser quebradas. O pecado sempre levará o homem mais longe do que ele gostaria de ir, mais tempo do que gostaria de ficar, mas vai custar a ele um preço mais alto do que gostaria de pagar. O pecado é uma isca mortal, mesmo escondido debaixo dos holofotes, dos prazeres, é a causa das mazelas humanas. E ele encerra: e tem um pagamento, tem um salário no final: a morte, a separação eterna do nosso Criador. Porém, Jesus morre e leva sobre si todos esses males, tomou todas as nossas dores, todas as nossas angústias, ele tomou sobre si e levou para a cruz. Então ele é o Cordeiro de Deus que resolve todo esse problema da humanidade. Repito, este é o momento de olharmos para trás daquilo que foi feito. Ele é o Cordeiro substituto, providenciado por Deus, perfeito, imaculado. Aquele que morreu segundo os decretos, não do judaísmo. Ele não morreu segundo os decretos de César ou de Pilatos. Ele não morreu segundo os decretos dos sumos sacerdotes daquele contexto. Ele morreu segundo os decretos do Pai, de Deus, que foi feito lá no jardim do Éden, quando ele mesmo disse: da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Não foi por decretos humanos que Cristo morreu por nós, foi pelo decreto do Pai, antes mesmo da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 3, verso 8 diz isso. Ele é suficiente para uma pessoa chegar ao céu, não precisa mais nada. Ele é suficiente para uma família chegar ao céu. Jesus é suficiente para uma nação ser salva. Jesus é suficiente para salvar o mundo inteiro, basta crer. Isso é olhar para trás, aquilo que foi feito por nós. Logo eu te pergunto, nós merecemos isso? Nós merecíamos isso? Pecadores, distanciados de Deus? Nos fala também do presente, porque a ceia promove comunhão. Versículos 26, 27 e 30 de Mateus 26. A ceia é um momento, irmãos, de renovar nossa aliança com Cristo, porque Ele falou do sangue, o sangue da nova aliança. Este era um costume de quando alguém fazia um pacto, um contrato, usava pão e vinho. Quando Abraão vence aquela batalha daquele rei que sequestrou Ló, toda a sua família e todos os seus bens, Abraão ajunta os seus homens e vai lá libertar o seu sobrinho Ló. E ele vence aquele rei, vence os seus soldados com a ajuda de Deus. Deus venceu por Abraão.
Então Abraão, ele vai entregar para o rei de Salém, Melquisedeque, a 10ª parte do despojo daquela vitória. E quando ele está entregando para o rei de Salém a 10ª parte, ele faz uma aliança, um pacto com aquele rei, e eles comem pão e tomam vinho, eles trocam o pão e o vinho. Era um pacto, além de rei, era sacerdote Melquisedeque. Então isso era de costume. Antigamente, não é do meu tempo, os antigos falavam letra, não é? Tem uma letra, letra. Outros nem usavam isso, era a palavra valia. Então houve esse tempo da aliança, que usavam o pão e o vinho naquele momento, comiam. Então Jesus pega o vinho e fala: isto simboliza o meu sangue, da nova aliança, o ato de religar o homem a Deus, aquilo que foi perdido lá no Éden. Esse é o pacto da nova aliança, porque todos pecaram e distanciados estão da glória de Deus. Quando alguém disse: como chegaremos ao céu? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não passar por mim, se não for por mim. Novo pacto, nova aliança. Então a ceia é um momento de comunhão com Deus e com os cristãos, porque em Cristo somos um mais do que vencedor. Em Cristo somos um. Nós não somos muitos, somos um corpo. Cabeça é Cristo. A ceia é o momento de dar graças a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele vai fazer, pelo que Ele fará, porque tem uma promessa: até que Ele venha, Ele vai voltar. Além de olhar para trás, olhar para o agora, o momento da mesa do Senhor é um momento de olhar para dentro de nós. É o momento do autoexame. Não é assim que Paulo diz? Examine-se o homem a si mesmo. Como o pão, beba o cálice. Mas primeiro examine a si mesmo. Queridos, nós não somos juízes dos outros. Nós não somos juízes de ninguém. Devemos examinar a nós mesmos. Não devemos fugir da ceia do Senhor por causa do pecado. Devemos fugir do pecado por causa da ceia do Senhor. Não é assim que a pessoa diz: essa semana eu pequei, eu nem vou tomar a ceia. Então, se você morrer, como é que fica? O Paulo disse: examine-se, conserta, se arrependa, mas não deixe esse momento passar. É preciso fazer isso. Devemos olhar para dentro de nós, porque Paulo, ele exorta, é uma exortação. Examine-se a si mesmo. Então, ao invés, irmãos, Paulo estava dizendo, ao invés de julgar a vida alheia, olhe para a sua vida. Ao invés de olhar o cisco no olho do seu irmão, olhe o argueiro e a trave que está no seu. Jesus não disse isso para os religiosos? Vocês estão coando um mosquito e engolindo camelo, olhando para a vida alheia. Paulo estava dizendo: investigue o seu coração, analise a sua vida, examine-se a você mesmo. E não deixe passar este momento, porque, irmãos, a ceia não cura o nosso corpo, mas mexe com o nosso espírito, mexe com a nossa alma, porque é uma ordenança do Senhor. E os elementos estão simbolizando o corpo e o sangue do Senhor Jesus. É um momento de
comunhão e reconciliação com o nosso Deus, que é santo. De examinar e reconciliar. Olha Romanos capítulo 14, versos 12 e 13. Entre aqueles cristãos, irmãos, estava acontecendo uma discussão, uma polêmica sobre alguns costumes daquele contexto. Então, Paulo escrevendo essa carta, veja, romanos convertidos ao cristianismo. Então, Paulo ele vai terminar a sua exortação falando assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Você não tem que ficar olhando a vida do seu irmão, porque ele festeja a lua nova, olhar para a vida do seu irmão, se ele come carne assim, carne assada, se ele come verdura tal, se ele jejuma, se ele não jejuma. Olha para a sua vida, porque no dia do juízo final, Deus não vai ouvir de você falando, a culpa foi da minha esposa, do meu esposo, do meu irmão, da minha tia, a culpa foi da minha avó. Deus não quer ouvir isso. E Ele nem vai ouvir. Ele vai falar assim, você lembra de Romanos, capítulo 14, verso 12, que o meu servo Paulo escreveu, que cada um ia dar conta de si? Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, diz o texto, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do nosso irmão. É o momento de olhar para dentro dos nossos corações. E ele vai dizer, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nós não seríamos julgados se todos os dias, fizéssemos um julgamento de nós mesmos. Não podemos ser, irmãos, condescendentes com nós mesmos, nem complacentes com os nossos pecados. Então devemos julgar-nos a nós mesmos para não sermos condenados com o mundo, diz o texto. Precisamos agir com rigor com a gente mesmo. Precisamos ser firmes com relação ao pecado com a gente mesmo. E não com os outros. Com os outros, o Senhor ensinou a exercer misericórdia. E com a gente, rigor. Com o outro, misericórdia. Se o teu irmão pecou contra ti, vá até ele e perdoa ele. Misericórdia. Agora comigo, se eu pequei, eu tenho que agir comigo com rigor, comigo mesmo. A ceia do Senhor é um tempo de comunhão. No tempo apostólico, irmãos, as ceias eram chamadas de ágapes, ou festa do amor. Era a festa do amor, o que reflete parte do seu propósito. A ênfase na expressão corpo que encontramos no ensino bíblico da ceia reflete essa visão, unidade e comunhão. Ágape, amor. Além disso, precisamos também olhar para frente, para trás, aquilo que éramos, o que Jesus fez. Para o presente, nossa comunhão, olhar para dentro de nós, pelo que Cristo está fazendo por nós. E para frente, a ceia é um emblema profético. Há uma profecia no momento da ceia do Senhor, quando Jesus disse no versículo 29 do capítulo 26 de Mateus. Jesus declarou que aquela seria a última ceia na terra. Não bebereis mais, não vai acontecer outra aqui na terra. Essa noite, a noite da traição, a noite da prisão, a noite do choro no Getsêmani, a noite da traição de Judas, a noite da negação de Pedro, a noite do julgamento, seria a última, não ia acontecer uma outra. Então Jesus falou assim, a próxima será no reino do meu Pai. Eu conto com vocês lá, ele estava dizendo. Conto com vocês lá para a gente realizar esse momento lá na mesa do Pai. Jesus prometeu, irmãos, que só tomaria aqui o suco e comeria o pão lá na mesa do Senhor. Aquele dia em que o beba de novo com vocês. Olha que promessa!
Jesus estava dizendo. Imagine se Jesus dissesse isso para a gente. Tem um dia agendado para a nossa ceia na mesa do Pai. Há uma agenda, está lá, está agendado. Uma próxima ceia na mesa do Pai. Eu gostaria de estar lá. Eu quero estar lá. Você quer estar lá? Você gostaria de ceiar com o Senhor Jesus? Naquele momento ele vai partir o pão e entregar o cálice e dizer: lembra que eu prometi isso a vocês? Que a próxima seria aqui? Ele afirmou que levaria os fiéis nessa ceia que será realizada no céu. Ele disse: no reino do meu Pai. Então, irmãos, quando celebramos, estamos anunciando a morte do Senhor até o dia da sua volta. No momento em que estivermos aqui juntos, em espírito, em comunhão, participando da ceia do Senhor, nós estamos anunciando que Ele vai voltar, que Ele vai descer. Olhar para frente, olhar para a segunda vinda do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus estava dizendo: anunciem a minha morte, lembrem da minha morte e anunciem, falem que eu morri, falem que eu morri, por que eu morri, por quem eu morri. Você já parou para pensar que tem dias que a gente esquece disso? Que tem dias que muitos dos cristãos esquecem que Ele morreu, que houve um ato sacrificial por nós. Então é um momento de expectativa no momento da celebração da ceia do Senhor, que é a segunda vinda de Cristo, a grande esperança do cristão no mundo em que o mal faz tantos estragos. E eu creio, irmãos, no momento, eu creio que haverá um momento em que não vai ter espaço mais para a igreja salva aqui nessa terra. Não vai ter espaço mais. Estamos anunciando a ascensão de Cristo. No momento da ascensão de Cristo, irmãos, estamos anunciando a volta de Cristo. E na ascensão de Cristo, nós temos um versículo, um texto profético, está em Atos, capítulo 1, versículo 11. Lucas narra esse episódio, quando Jesus está despedindo dos discípulos. Ele está subindo ao céu. Está subindo. Os discípulos estão olhando o seu mestre subir, sumindo. Então, naquele momento, Lucas registra. Apareceram uns anjos e disseram assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. E Jesus sumiu. Olha o versículo profético, irmãos. Da mesma forma que ele sumiu, ele vai voltar. Ele vai voltar. Concluindo, encerrando esse momento dessa palavra. Ele morreu e com seu sangue, diz o texto, comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ele foi o sacerdote, ele foi o sacrifício, ele foi o ofertante e também foi a oferta. Ele, sendo Deus, ofereceu um sacrifício de valor infinito. Billy Graham disse: o maior acontecimento da história não foi o homem pisar na lua, mas foi o Filho de Deus pisar na terra. Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Somos justificados não por nós, não pelos nossos méritos, nem dizer porque somos bonzinhos,
fomos justificados por causa da morte dele, por causa dele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Só nele temos perdão, só nele temos redenção, só em seu nome há salvação. Pedro diz isso em Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome foi dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Ninguém mais. Por meio dele somos reconciliados com Deus e recebemos, olha, louvado seja Deus, o dom da vida eterna. Portanto, aquele que está em Cristo, para esse não há mais condenação. Não há mais condenação. Aquele que está em Cristo, quando daqui parte para a vida eterna. Quando finda a sua jornada de vida aqui na terra, simplesmente está voltando para a casa do Pai. Está indo para os braços do Pai. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Eu gostaria de te perguntar se você tem motivos para agradecer ao Senhor. Se temos motivos para agradecer ao Senhor por tão grande salvação. Senhor nosso Deus, Pai, nós reverenciamos a palavra do Senhor que é viva e eficaz. Nós reverenciamos a presença poderosa do Senhor no nosso meio, porque estamos reunidos no Teu nome. Pai, nós glorificamos ao Senhor por cada irmão, cada vida, cada família aqui representada esta noite, e também por estes que estão em suas casas, juntos conosco, cultuando ao Senhor. Pai, nós queremos humildemente suplicar, Deus, o perdão do Senhor pela morte do Teu Filho na cruz do Calvário. Visita, Senhor, os nossos corações e purifica-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor por este momento em que vamos juntos participar da mesa do Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós fazemos esta oração de gratidão. Amém e amém. Amém, queridos?